Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação do Amazonsat. Já começamos com o Estúdio Sat. Todos os dias você sabe que a gente tem um encontro marcado aqui a partir das 10 horas. Você pode interagir com a gente com o nosso WhatsApp, que é o 92 Código de Manaus, 981 11 4512. Ou, se preferir, também tem lá o nosso Facebook, que a gente está fazendo a nossa transmissão ao vivo. Obrigada a você que acompanha por aí a nossa programação aqui do Amazonsat. A gente já vai logo começar falando sobre cirurgia de próstata. O Dr. Cristiano Paiva está aqui, ele é urologista e vai conversar com a gente porque esse assunto é muito bom, é bastante extenso e a gente tem bastante perguntas para fazer. Tudo bom, doutor? Bom dia. Tamires, mais uma vez é um prazer estar aqui com você, principalmente para falar desse assunto, né? Super interessante, principalmente quando se fala de saúde masculina, que é cirurgia da próstata. Como você bem disse, existem vários mitos, né? Que a gente vai procurar esclarecer hoje e também orientar para aqueles pacientes que possivelmente vão precisar de cirurgia de próstata ou até que já fizeram essa cirurgia. E como que o paciente ele vai saber se ele precisa, né, passar por essa cirurgia? Tamires, durante a vida masculina, a próstata, especialmente após os 40 anos, ela começa a crescer. E de forma bem didática, a gente pode dividir em crescimento benigno, que todos os homens vão ter, chamado de hiperplasia benigna da próstata. Relembrando um pouquinho da anatomia, o canal urinário, ele passa exatamente no meio da próstata. Então, se eu tenho um crescimento da próstata e esse canal progressivamente ele vai fechando, o que pode acontecer? Eu posso ter sintomas urinários, que a gente bem vê nessa ilustração. Então, eu tenho uma próstata que o crescimento está normal, a gente vê que o miolinho dela está livre, e do outro lado eu vi uma próstata bem crescida, que onde o canal está quase que completamente obstruído. Então, nesse caso aí, eu vou ter que fazer uma cirurgia de próstata. Hoje, com o avançar das técnicas, a gente usa cirurgias endoscópicas para tratar os casos de crescimento benigno. Uma outra forma, né, que a gente vai falar também, são os crescimentos malignos. Aí eu vou falar de câncer de próstata. Então, quando eu vou fazer a cirurgia para hiperplasia, eu só vou tirar o núcleo. Aquele canal que estava obstruído, ele vai ser liberado e o indivíduo vai voltar a urinar de forma praticamente normal. Quando eu falo câncer de próstata, não. Aí eu vou ter que tirar a próstata inteira. E aí a gente vai falar daquele mito que é a possibilidade do indivíduo ficar impotente. Justamente, essa inclusive é uma das perguntas que a gente preparou. Existe essa possibilidade? Quando o indivíduo faz a cirurgia para câncer de próstata, caprichosamente os nervos da ereção eles vão passar do lado da próstata, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, se o tumor já tiver avançado ou se o cirurgião não for habilitado para fazer essa cirurgia, pode haver lesão de um lado ou de ambos os lados e o indivíduo pode ficar impotente de forma irreversível. E existe alguma possibilidade do paciente não precisar passar por essa cirurgia? Quando você tem câncer de próstata, se o câncer for um câncer muito localizado, se não tiver acometido os nervos, essa ilustração também é uma ilustração muito boa, a gente nota que ali a gente tem aquela parte central, que é a próstata. Do lado a gente vê duas estruturas amarelas. Esses são os nervos da ereção. Então, o cirurgião tem que ter conhecimento disso, tem que ter instrumental específico para fazer essa cirurgia. E hoje a gente usa, muitas vezes, tecnologia robótica, que aumenta a precisão da cirurgia e a possibilidade maior também de preservar esses nervos. Então, o princípio da cirurgia, que é retirar a próstata, a gente consegue muito bem e principalmente preservar esse nervo. E quais são os principais sintomas de que o paciente precisa ficar atento para que ele precise ir a um médico especializado? A sua pergunta ela é muito importante pelo seguinte: quando o câncer de próstata ele é inicial, ele não tem sintoma. É diferente daquele crescimento que nós falamos no início, que é a hiperplasia prostática benigna, que como ela cresce e fecha o canal, ele tem sintoma precoce. No câncer de próstata, não. Como ele é na periferia, quer dizer, do lado de fora da próstata, então geralmente ele é assintomático. E aí
aquela importância, né, de se fazer o exame preventivo. E no caso de, pode ser confundido com algum outro tipo de diagnóstico, no caso, pedra nos rins, por um acaso? A pedra nos rins, ela vai te dar sintomas mais relacionados à dor nas costas. A não ser que esse cálculo esteja já dentro da bexiga, quer dizer, ele saiu do rim, percorreu todo o canal, que é o ureter, e ele fica dentro da bexiga, ele pode sim simular sintomas da próstata. Mas, assim, geralmente a gente consegue diferenciar bem. E como que é feito o diagnóstico da doença? Quando a gente fala câncer de próstata, a gente tem que usar aquele conceito que a gente já mais ou menos conhece. É toque e PSA. Hoje em dia existe um exame chamado ressonância multiparamétrica da próstata, que nos casos onde eu tenho um toque suspeito, quer dizer, tem um nódulozinho, ou eu tenho um PSA suspeito, antes de mandar para biópsia, eu peço essa ressonância, identifico com precisão aonde é esse nódulo, e aí eu direciono a minha biópsia para que eu não tenha possibilidade de falhar. Quer dizer, fazer uma biópsia e não dar o diagnóstico. Você falou agora há pouco a respeito dos tipos de cirurgia. Você poderia enfatizar um pouco mais a respeito da diferença da robótica e para não robótica? Basicamente, hoje a gente faz a cirurgia para o câncer de próstata de 3 formas. A cirurgia aberta, convencional, onde se faz uma incisão abaixo do umbigo. A gente usa uma técnica laparoscópica, que é o mesmo utilizado para operar a vesícula. E hoje utiliza a técnica robótica, que a gente está vendo na ilustração. O cirurgião ele já não entra mais em campo. Ele trabalha numa cabine que é conectada aos braços robóticos, né? E isso aí aumenta a precisão da cirurgia. A gente está vendo nessa outra ilustração, o movimento do robô ele é tão perfeito que ele consegue até ser mais preciso do que a própria mão humana. Então, isso aí é uma coisa que realmente veio para somar. Essa tecnologia, eu não tenho dúvida que ela vai chegar no Estado, eu que coordeno esse projeto, e um dos nossos objetivos maiores é oferecer isso aí tanto no sistema público quanto no privado. Vai ser uma vitória. E quais são os cuidados que o paciente precisa ter no pré-operatório e no pós-operatório? No pré-operatório, a gente sempre recomenda que o tumor seja diagnosticado o mais precoce possível. Isso aí facilita muito a minha cirurgia. Identificar aqueles nervinhos, né? Quer dizer, o tumor ainda não chegou a comprometê-los, isso facilita para mim. Outra coisa, fazer cirurgia, seja robótica, seja laparoscópica ou aberta, no indivíduo magro, é muito mais fácil do que no indivíduo obeso. Porque a identificação dessas estruturas é muito mais precisa no indivíduo que é magro. Então, cuidar da saúde, né? Eu acho que essa aí talvez seja uma mensagem bem básica. E a gente tem perguntas aqui no nosso WhatsApp. Quando a pessoa perde a capacidade de ereção, o que ela tem que fazer? Existem várias causas, né, relacionadas à impotência. A cirurgia de próstata é uma delas, né? Mas eu poderia dividir de forma bem prática. São aqueles pacientes que já passaram dos 50 anos, a incidência é maior. Indivíduos que têm pressão alta e tomam remédios, né, para pressão alta. Indivíduos diabéticos. Indivíduos fumantes, sedentários e obesos. Então essas aí são as principais causas relacionadas à disfunção erétil ou impotência sexual. Então, qual é o caminho que tem que ser percorrido? Controlar muito bem essas doenças que eu falei e procurar um urologista para que a gente faça todos os testes e identifique essa disfunção erétil ou impotência. É por isso que é importante, a qualquer sintoma, procurar um profissional, não é, doutor? Exatamente. É importante você ficar atento. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar mensagem de texto para a nossa produção, que é o 92 Código de Manaus, 98111-4512. Nossa produção mandou aqui. A pergunta é o seguinte: quando o médico erra e acaba acertando os nervos da ereção, o que fazer? Essa pergunta é ótima, viu? Primeiro, existe uma relação muito direta entre o número de cirurgias que o cirurgião faz, né, e a possibilidade de preservar o nervo. Então, traduzindo, quando você procura um cirurgião, uma pergunta muito básica para ele é: o senhor opera muito câncer de próstata? Se o cirurgião fala que sim, a possibilidade dele fazer sua cirurgia e te deixar potente é muito grande. Ele tem experiência. Agora, se é um cirurgião que tem pouca experiência, quer dizer,
ele opera casos esporádicos, não tem aquela rotina cirúrgica, esse indivíduo ele pode, não porque ele queira, tá? É questão de treinamento. Ele pode lesar o nervo, sim. Mas quando isso acontece, o que eu faço? Inicialmente, eu uso medicações específicas para isso. Então hoje tem o Viagra ou similares do Viagra, né? Existem outras medicações. E existe, no caso de falha, a possibilidade de se implantar prótese peniana, que é o que a gente está vendo aqui na ilustração. Então essa aqui é um exemplo de prótese peniana. Aí também envolve outra cirurgia para se implantar essa prótese, mas a qualidade de vida dos pacientes fica praticamente normal. Porque quando o indivíduo fica impotente, ele está curado da doença. Mas quando ele lembra ou quando ele vai ter uma relação e que ele não se sente seguro, confiante com a sua ereção, isso aí prejudica muito a qualidade de vida e é por isso que hoje a gente é tão empenhado em preservar esses nervos e deixar o indivíduo curado e com a qualidade de vida preservada. Ok, doutor, obrigada por ter esclarecido um pouco mais a respeito desse tipo de cirurgia. Você tem considerações finais a respeito desse assunto, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre outra coisa, né? Eu sempre incentivo, viu, Tamires, aos pacientes a cuidarem da sua saúde. O básico, faça seu exame preventivo. Se você tiver a infelicidade de ter um tumor, que ele seja descoberto logo no início, para se evitar essa complicação que pode acontecer, que é a impotência sexual. Outra mensagem também é o seguinte, vamos cuidar melhor da qualidade corporal. Procurar fazer atividade física, uma boa dieta, ter um perfil mais magro, né? Isso aí facilita não só para que você não tenha câncer de próstata, como outras doenças como diabetes, pressão alta. Então fica aí a dica. E a gente agora vai para um rápido intervalo. Vamos continuar com o Dr. Cristiano aqui no próximo bloco. A gente vai falar sobre cistite. A gente volta já.